E aí pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao segundo episódio do Cinecast, o podcast do HCine. Hoje vamos falar sobre os 5 anos do cinema rabiano. E aqui comigo tá o Kaká 706. E aí? Bom, então, Kaká 706 para comentar comigo o que vai acontecer daqui. Estamos em fevereiro, daqui 3 meses o cinema vai completar 5 anos, né? O cinema como conhecemos o cinema rabiano, da maneira que estamos acostumados, né? E a gente vai resumir aí desde 2010, quando surgiu, ano a ano, os acontecimentos marcantes, certo? Certo, correto. Beleza. Vamos lá. Sem perder tempo, vamos direto então para 2010, mas antes... Isso, só fazer um parênteses aqui para explicar por que a gente fala que o cinema rabiano começou em 2010. Se a gente pensar que o cinema rabiano é uma produção em forma de filme, que tem uma narrativa, que tem personagens e que tem um começo, um meio e um fim, né? Se a gente considerar isso, o cinema começou na verdade há muito mais tempo, né? Já encontrei filmes de 2007. O pessoal gravava aí, só que era meio bosta, né? Isso, não tinha nenhuma organização, não tinha uma coisa... Era tipo vídeos mais casuais, isso, tutorial, essas coisas. Não só moedas grátis. Também, a maioria é disso mesmo. Só que existia assim filmes, existia principalmente clipes. Você encontra muitos clipes, né? Antes de 2010. Mas se você procurar bem, você consegue achar filmes e séries nesse mesmo formato que a gente usa hoje. Claro, alguns usavam o balão, o balão do Rabu para fazer os diálogos. Outros já usavam a legenda. A legenda, ela não é uma coisa que surgiu em 2010, né? Ela já existia antes. Mas então por que a gente fala que começou o cinema mesmo, do jeito que a gente conhece, em 2010? Porque justamente essas produções, elas não tinham organização nenhuma. Simplesmente eram coisas casuais. A pessoa fazia um vídeo e colocava no YouTube sem pretensão nenhuma. Ela não simplesmente pensava já na próxima produção, ou mesmo se ela ia continuar aquilo. Não existia organização, entendeu? Era mais pra, tipo, vou fazer, vou postar, ver o que acontece, ver se alguém... Exatamente, até porque na época de 2007, 2008, o Rabu tinha uma ferramenta que você conseguia fazer um filme dentro do Rabu. Sim, o Rabuwood. Que foi quando surgiu o Rabuwood, entendeu? E existia essa ferramenta. Tipo, hoje em dia tem a câmera, né? É uma coisa nova que lançou aí. Tem uns que ainda não sabem, mas ela existe. E lá em 2007, 2008, tinha essa ferramenta que você podia fazer um filme dentro do Rabu, né? Então, por causa disso, fazer vídeos começou a se popularizar, né? Fazer vídeos no Rabu começou a se popularizar a partir daí, a partir dessa ferramenta. Então, se você procurar, você vai encontrar clipes, você vai encontrar alguns filmetes, né? E algumas novelas. Isso. Você para pra pensar o quanto foi perdido também, né? Porque se do cinema que a gente conhece de 2010 pra cá já se perdeu muita coisa, imagina antes, que não tinha organização nenhuma, que as pessoas só faziam por fazer e não se preocupavam. Não tinha nem contato entre as pessoas que faziam, eram bem isolados. Com certeza, até porque a comunicação era muito mais difícil naquela época, se a gente parar pra pensar em questão de internet, né? O quanto a internet evoluiu em 10 anos, né? Tudo que a gente tem hoje, a gente tem que pensar que era muito diferente, né? Que é uma outra coisa que a gente vai comentar, que o tempo, ele é diferente, a passagem de tempo, ela é diferente na internet do que ela é na vida real, né? Com certeza. Um mês no Rabu parece muito mais tempo do que na vida real, né? Porque que relação a gente faz? A gente faz a relação de que a gente passou um mês numa realidade virtual. Ou seja, um mês eu não passei na minha realidade para ficar num mundo virtual, né? Então um mês passa a ser muito mais tempo do que é na realidade. Lógico que a diferença não é tão grande na percepção, mas se a gente parar pra pensar, 5 anos de cinema rabiano, caramba, faz 5 anos. 5 anos. Na minha concepção voou, tá? Sim, mas não, mesmo que seja uma percepção de ter passado rápido ou não, parece que ela é maior. Entendeu? Parece que ela é maior do que se fosse, por exemplo,
faz 5 anos que eu terminei a escola. Não faz 5 anos que eu terminei a escola, mas vamos supor, entendeu? Sim, com certeza, entendi o ponto. Isso, e essa relação ela é válida pra tudo da internet, não só o Rabu, qualquer coisa. Por exemplo, caramba, minha primeira conta no Orkut eu fiz em 2006. Putz, 9 anos atrás. 9 anos atrás. Desse jeito. Entendeu? Então, essa noção é que de tempo é que é diferente. A gente parece que é maior no mundo virtual, na internet, né? E por isso que antes de 2010, por falta dessa organização, que não existia nada, blá 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 blá, que a gente já falou, a gente não considera cinema, né? Faz parte, só que eu particularmente, eu que já pesquisei muito pra ver até onde eu conseguia encontrar o primeiro filme, eu divido o cinema em duas partes. Pré-ceia e pós-ceia, né? Porque foi com o ceia que começou essa esquematização, isso, que conhecemos hoje, que é a produtora, que na verdade é um canal no YouTube, onde jogadores fazem parte dela e produzem vídeos para ela, né? E existe essa organização de você se comprometer a lançar tudo. Tipo sem parte. Isso, exatamente, né? E isso começou com o Ceia, porque ele foi o primeiro a introduzir esse esquema, né? Não que não existiam esquemas de produtoras antes, também existia, isso também existia antes. Só que era como se fosse o canal dos pixel artistas, por exemplo, que existiam antes do Ceia, inclusive. Que você dá o nome do seu canal, mas só você participa dele. Só você faz vídeo para aquilo ali. Tipo, a produtora dele chamava Rabu Movies, não é? Rabu Movies, isso. No caso do Ceia, no Rabu Movies já tinha outras pessoas que participavam junto. Ah, sim? Sim. Sabia, não. É por isso que o Ceia, ele começa o cinema que a gente conhece hoje. Entendeu? Ele que começa isso, porque junto com ele na Rabu Movies já existia outros Rabus que começaram a participar junto. Então produziram algumas coisas pro canal dele, o CAMRS, se não me engano, o nome do canal dele, que deu início a esse cinema que a gente conhece. E isso foi em maio de 2010, que foi quando ele lançou a primeira parte do Visions of the Apocalypse, né, que é o primeiro filme do Ceia e que é o filme que marca o início do cinema rabiano desse jeito que a gente conhece. Mas o termo cinema rabiano veio bem depois. Sim, exatamente, né? Temos o início do cinema, mas ainda não tinha esse nome cinema, né? Tipo, a ideia ainda era muito crua, eles não tinham essa visão, seria mais ou menos isso? E o que é engraçado, porque até então, tudo que era produzido se chamava TV Rabiana, fazia parte da TV Rabiana. Tudo que era produzido de vídeo se considerava parte da TV Rabiana, porque a TV Rabiana, ela é um grupo que existe há muito tempo. O mascote acho que existe desde 2007, se não me engano, então, é uma Record dele aí. É muito antigo, entendeu? O grupo, eu falo, né? A comunidade TV Rabiana. Assim como os pixel artistas existem há muito tempo. Então, dessas comunidades que fazem vídeos pro Rabu, a mais nova é o cinema. Se você for parar pra pensar que os iniciadores do cinema surgiram principalmente aí da TV, tipo o Gugu veio lá do CSI, da Record, e depois veio também pra produtora, cinema e tal. Acho que o início de tudo faz muito sentido de ser já a TV mesmo. Sim, depois do Ceia ter começado isso, ele foi a inspiração pro Gu ter feito a Pixel Movies. E quando ele abriu a Pixel Movies, em outubro de 2010, ainda não se chamava cinema rabiano, a gente ainda não se conhecia dessa maneira, mas já usava-se o termo produtora e não emissora, né? Já mudou, já era uma outra maneira de olhar. Ele não começou a Pixel Movies pensando, porque a Pixel Movies vai ser uma das maiores produtoras e... Não, entendeu? Ele não, pretensão assim, vamos fazer, divertir, entreter quem gostar, as pessoas que estão de perto e tal. Realmente ele nunca pensou em
se tornar uma pessoa famosa no meio, ou que a produção dele ia alcançar igual 300 mil visualizações que tem The Rabo Dela. Exatamente. Exatamente. Então E eu acho que é assim que as coisas dão mais certo, viu? Acho que se você faz uma coisa pretendendo alcançar assim o sucesso assim no Rabo, acho que é meio difícil você conseguir isso. Era algo novo que não tinha uma pretensão de crescer, porque ninguém nunca fez aquilo, então ninguém sabia se ia dar certo ou não. E todo mundo gostou, né? Sim. Por isso que a época de ouro é a minha, né, preferida do cinema. O que é a época de ouro? É 2011, 2010, 2011 e início de 2012. E é a minha preferida por causa disso, por causa dessa despretensão que existia na hora de se fazer filmes, séries. O comprometimento ele existia, mas ele era de uma forma diferente do que é hoje. Bem mais lento. Era assim, pra fazer quanto der. Isso. Aí não tinha um negócio formado, consolidado. Exatamente. E o filme que estreia a Pixel Movies é Senhores do Olimpo. É Senhores do Olimpo? Foi Senhores do Olimpo. Alice veio depois. Alice veio em novembro. Senhores do Olimpo veio antes. E é o filme que estreia a Pixel Movies. Então existia a Rabo Movies do Seiya, mas é com a Pixel Movies que surge já uma ideia de diferenciar uma emissora da TV Rabiana de uma produtora que também fazia parte da TV Rabiana, mas já era uma coisa separada, era uma coisa diferente. Né? Tanto que o Gu vendia as produções para as emissoras, né? Vendia pra mim, eu pagava 50 câmbios e paguei até 100 câmbios no último episódio lá de Feiticeira Escrivania para lançar lá na minha emissora, que é a Rabo Pixel, bem antiga mesmo. Ele vendia pra mim. Exatamente, e era uma prática completamente normal, era uma coisa que as pessoas faziam e a TV pagava e o cinema produzia para a TV. Era isso que acontecia. Passando para 2011, a Pixel Movies foi conseguindo mais público, né? O público da Pixel Movies começou a crescer muito, o que atraiu muitas pessoas para querer fazer também aquilo que o Gu fazia. Isso que eu acho mais legal. Exato, porque atrair públicos diferentes. Porque, tipo assim, se a gente fosse analisar a TV, não é querendo criticar nem nada, nem causando polêmica, mas é um público muito fechado. Só as pessoas da TV viam a TV. E olha que engraçado, né? A TV nessa época, né, final de 2010, com o surgimento da Pixel Movies, virada para 2011, aí o público da Pixel Movies crescendo, e a TV Rabiana ainda era muito forte. Ela tinha uma influência muito forte nesse meio de produção, sim, né? Sim. Tanto que eu lembro que para você fazer parte de uma emissora, dependendo do que você quisesse ser, você tinha que pagar. Você lembra disso? Se você quisesse ser diretor, você tinha que pagar 6 câmbios. Os preços não eram altos, mas você tinha que pagar pra trabalhar. Era um negócio assim muito louco. Entendeu? Da influência. Tipo assim, era muito procurado. Lembra que tinha os quartos, cada TV tinha a sua sede. Pô, meu. O seu auditório. Tinha. Eram quartos e quartos de estúdio. Era muito. Tinha evento pra. Nem que seja pra falar, contratamos alguém, tinha evento. Tinha. Aí todo mundo ia. Né? E era muita gente. Então a TV era muito influente e ela era muito grande. E é engraçado isso, porque enquanto a TV tava nesse auge dela, a Pixel Movies estava ali muito por trás, sabe? Nos bastidores apenas, produzindo para a TV e ganhando um público que nem imaginava que era isso, que nem você falou, né? Que era um público totalmente distinto, que não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo ali por trás daquele filme, né? Daquelas produções. E foi nessa época de 2011 que o Google começou a dar muita chance para quem também queria produzir. E foi aí que teve o boom do cinema. Então a gente teve em 2011 o Igor, o Igor. arroba Igor. Isso, o Igor, com o 2012, o Pedro. Em 2011 minha emissora já tinha acabado, já tinha ido lá, eu já tava na Pixel Movies também, só que eu não fazia nada, eu só ficava lá. Era tipo um agregado. E amigo do Gu. Em 2011 também surgiu a God Filmes do Aviation, que fez muito sucesso. E os filmes do Aviation tinham muito mais visualizações do que os filmes do Gu. E era na época que surgiu a rivalidade, né? Porque a God Filmes se tornou a única produtora que tinha público, né?
que para competir com a Pixel Movies. Então, foi a primeira rivalidade. A primeira e única produtora com foco religioso. As produções eram todas religiosas. Sim, é verdade. Eu lembro que em 2011 foi quando eu abri o Pipoca Rabu. E eu dava cobertura, lógico, a Pixel Movies e a God Filmes. Só que pesquisando, eu lembro disso, que na época pesquisando produções no YouTube, eu encontrei muita coisa. Eu acho que hoje, procurando hoje, já não encontraria mais. E aí 2011 foi uma loucura, uma explosão de produções. Era muita gente querendo fazer, muita gente que igual a mim não sabia fazer nada, mas que queria fazer parte. Então teve um boom enorme do cinema. E aí no final de 2011 eu criei o Pipoca Rabu, e vendo um site que se chamava Telecine Rabu, que era o site do Tractor. Do Tractor WP, que era o jogador que fez um site que, como o próprio nome diz, exibia filmes. E ele reunia todos os filmes num único site. Então ele era um site super útil. Era muito bom para você conhecer diversas coisas diferentes. E era dividido, né? Tipo, Telecine Premium, Telecine Touch. Aí você clicava no Telecine Premium e tava lá. Feiticeira Escrivaninha. Você clicava no Telecine Touch, tava outro. E o Tractor, assim, ele nunca teve uma visibilidade dentro da comunidade do cinema rabiano, né? Que deveria. Porque o Tractor, antes de eu pensar em pesquisar mais e melhorar o que eu tava fazendo, o trabalho que eu tava fazendo, o Tractor já fazia isso. O Tractor, ele pesquisava muito, ele conhecia pixel artistas que na época ainda não eram conhecidos e que hoje são muito conhecidos, e ele já exibia esse tipo de coisa lá no Telecine Rabu e ninguém dava atenção. Então foi por causa dele que eu resolvi abrir o Pipoca Rabu. E eu falei, não, eu vou abrir um site também, só que o meu site vai ser sobre críticas, e eu vou escrever críticas. No final de 2011 existiam 5 produtoras. Assim, ó, e não eram só 5 produtoras, mas eram 5 produtoras que todas produziam, assim, ó, semana a semana tinha alguma coisa sendo lançada. O negócio era louco. Era muito louco. Eu lembro aí só da Água Filmes, Pixel Movies, Dramaturgia Rabu, Max Filmes. Aí tinha a God. Tinha a God. Aí tinha a do Sticker, que fez o Corrida Contra o Tempo, mas eu não vou lembrar o nome da produtora agora. Então o cinema alcançou, eu digo que o cinema alcançou seu auge no final de 2011, começo de 2012, porque era muita produção sendo feita. Lógico que era muita porcaria também, mas o Aviation, ele chegou no auge dele nessa época. Ele ganhou o Pipoca de Ouro de melhor diretor, né? O Gu nunca ganhou melhor diretor. E o Aviation ganhou. Então foi uma época realmente que muito boa pro cinema. Esse auge, assim, se for parar pra analisar friamente, foi muito rápido, né? Foi rapidíssimo. Eu lembro que eu abri o Pipoca em novembro. Aí teve novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Esses 4 meses o cinema tava lá em cima, era muita produção sendo feita, era muito público, e o público fazendo parte disso era os quartos, porque as produtoras seguiram o modelo das emissoras, né? E tinham as sedes também, e as sedes eram sempre lotadas. E aí veio 2012 foi passando, o Gu lançou o The Rabo Dead, a Pixel Movies estava assim, ó, ninguém assim, ó, nunca pensou que a Pixel Movies fosse despencar algum dia. Tinha muitos projetos sendo planejados. O Aviation, o Maio Legal, que era o dono da dramaturgia, e o Sticker, que era o dono da produtora, que eu não lembro o nome. Os 3 se juntaram para fazer uma única produtora, para tentar desbancar a Pixel Movies, né? Os 3 iam produzir juntos, né? Esse era um dos projetos. Um outro projeto era o debate entre produtoras, lembra disso? Não sei se você vai lembrar. Ia acontecer um debate, acabou não acontecendo, mas ia acontecer. Debate, tinha muita briga por trás, era muita briga. Todo dia era briga. Ia ter um debate gravado, tal, entre os donos de produtora.
E um grande projeto que tinha e que todas as produtoras estavam apoiando muito era o festival. O primeiro festival ia acontecer em 2012. E a ideia foi do Tractor. E aí aconteceu um desastre. O Rabu ficou mudo. Não é? Que inclusive na enquete que a gente fez semana passada, dos momentos mais marcantes do cinema, foi o segundo mais votado, com 42% dos votos, como um dos momentos mais marcantes. O Rabu ficou mudo, né? E que foi considerado a primeira crise do cinema. Que muita gente parou. Inclusive o Gu, eu parei, né? Mas tipo, você não ia ter motivação pra ficar no jogo, você não pode falar. Exatamente. O Rabu, o legal é falar. Nossa, foi a pior época. Também não podia negociar nessa mesma época. Eles bloquearam tudo, você só podia logar só no jogo. Ficou inútil, não tinha propósito. Aí muita gente parou de jogar, muita gente. Então foi assim, por 3 meses. Foi uma época que acabou com tudo que estava sendo legal de feito, parou. E aí o cinema parou. E aí foi quando o Hugo também começou a sumir cada vez mais. E aí, perto do final de 2012, acho que em agosto, setembro, outubro, um desses 3 meses aí, a Pixel Movies foi vendida para o Wireless. 700 sim, eu não acreditei. 700 câmeras. Aí vim que a cadeira com a minha cara. E aí a Pixel Movies lançou, na época do que tava ali no Wireless, tava continuando Mutante, do Kiko, e Golden Speak surgiu nessa época. Não, um pouco antes, na verdade. Antes da venda? Foi, antes da venda. Golden Speak surgiu um pouquinho antes da venda. Quando aconteceu a venda, já tinha lançado um, não tinha lançado 2. Tá. Então... Porque quando o Golden Speak foi pra Folha de Pixel, que lançou o 2. Então é isso mesmo, é isso mesmo. E aí teve essa venda da Pixel Moves pro Wireless. E na mesma época tava tendo Mutante e Golden Speak como as maiores produções. Aí o Wireless publicou lá as coisas da produção que ele tava pretendendo fazer, e alguns outros diretores também. Agora não me lembro quais eram. Também não. Só que nessa época de 2012 também foi quando os pixel artistas mais cresceram. Bombou. Em relação a público, então os canais deles começaram assim, ter cada vez mais inscritos, e eles tinham muita visualização, e o cinema tava parado enquanto isso, porque o Rabu tava mudo e ninguém tava produzindo nada, né? De fato. E no final de 2012 vem a Folha de Pixel, que marca pra mim o ressurgimento do cinema. Sim, foi mesmo. Um ressurgimento, porque só a Pixel Movies, com o que tinha, não era suficiente para resgatar aquele auge. Mas a Folha de Pixel vinha com uma proposta diferente, de roteiros diferentes, de gêneros diferentes. E aí a Folha de Pixel trouxe para trabalhar junto pessoas que estavam muito por trás dos sucessos de antigamente do cinema, né? Então você tinha o Apegável, que fez o chamado de Samara, mas que ninguém na época dos lançamentos lá dava muita atenção. Trouxe o Kiko e o Pedro. O Kiko e o Pedro, eles vieram um pouco mais depois, né? Mas primeiramente foi difícil, viu? Teve o Apegável, teve o Reis, teve você, né? No início era só eu e o Reis. Isso, tanto que lançou Like a Virgin e Últimos, meio que junto ali até, né? Distância de 2 semanas, que era a proposta, lançar um a cada 2 semanas. Aí depois veio o Apegável. Isso, aí surgiu a Princess. A Princess foi depois do Pedro e do Kiko. Sim, mas surgiu, entendeu? Surgiu. Surgiu na Folha de Pixel, não existia antes, ninguém conhecia. E aí surgiu na Folha de Pixel. Então, o que foi muito, muito legal, né? Foi um negócio sensacional. E a Folha de Pixel tinha essa pegada completamente diferente do que a Pixel Movies fazia. A Pixel Movies fazia muita coisa de fantasia, uma coisa assim muito de aventura. Então você acenar, sair raio da mão. Como é que era o nome daquele programinha
que faz... Particle Illusion. Isso, Particle Illusion, né, meu? Pô, isso daí marca Pixel Movies. E a Folha de Pixel não, ela tinha uma pegada completamente diferente. A Folha de Pixel começou a fazer coisas que ninguém fazia. Era inovador, era diferente e fez muito sucesso. Então... Essa ideia foi do Reis mesmo, ele não queria que tivesse gêneros iguais para não criar concorrência e comparação dentro da própria empresa. Aí ele chegava e falava, não, outro gênero que não se pareça com os outros. Isso. E isso é sensacional, porque você fez... coincidentemente, cada diretor era bom em um único gênero. Ainda bem, né? Ainda bem. Que aí não precisava misturar. Então você usou o melhor de cada diretor e cada um fazendo coisas diferentes. Então foi sensacional. E isso aconteceu no final de 2012, com o lançamento de Últimos e Like a Virgin. E permaneceu pelo ano de 2013, que foi muito dominado pela Folha de Pixel. Acho que só tinha a Folha de Pixel. Tentou aí ter outra, que eu não lembro o nome, mas não deu muito certo não. Até porque a Folha de Pixel cresceu muito. Não, durante muito tempo a Pixel Movies estagnou e só ficou a Folha de Pixel. E aí com o tempo foram surgindo algumas, mas nunca chegou naquele mesmo nível no final de 2011, que tinha várias produtoras e todas produziam. Não chegou, nunca mais chegou. E aí 2013 foi um ano de redenção, né, pro cinema, que passou por um momento difícil ali em 2012, decaindo. 2013 também passou por um momento difícil. Não conseguiu fechar aí foi um ano de Folha de Pixel. Aí em dezembro, quando já tinha um ano e um mês, aí teve outra crise. Foi, então, foi o último Pipoca, aí acabou, aí entrou 2014, e aí 2014 foi de novo um ano muito difícil pro cinema, foi na verdade o pior ano do cinema, né? Porque em 2014, quando chegou ali em março, quando que foi que a Folha de Pixel fechou? Foi em fevereiro ou março. Fevereiro ou março, né? Fevereiro ou março. E mesmo assim, desde janeiro já não se produzia nada. Então estagnou completamente. O cinema parou e só voltou. Olha só que coisa, só voltou em setembro. Então ficou 9 meses parado, né? Então essa foi a pior crise, com certeza. Sem dúvida alguma, né? Foi um ano completamente inverso do que foi em 2013. O ano inteiro de 2013 foi ali regular, né? Conseguiu se manter, teve bastante produções. Pô, teve o Pipoca no meio do ano. Teve o festival. Então finalmente se concretizou. Foi um evento legal. Teve outras premiações, deram certo. HTA. Isso, que foi um pouco mais no começo do ano, fevereiro, se não me engano. Então 2013 foi um ano muito bom. E aí em 2014 foi totalmente inverso. Um ano sem nada, um ano assim pra se esquecer completamente, meu. Não todo, porque no final do ano a gente teve aí esse retorno glorioso da Pixel Movies. Com uma nova... Isso que eu achei mais importante de tudo. A Pixel Movies voltou, legal, com um nome muito forte, porque... todo mundo conhece esse nome. Isso. E só que você não usa os princípios que eram usados há 4 anos atrás, porque não servem mais. Eles não servem mais. E é isso que foi importante nesse retorno. É por isso que a Pixel Movies está se mantendo já há 5 meses. E vai se manter mais, porque tem produções já agendadas para até meio do ano. Entende? Porque veio com esse foco diferenciado. É diferente do que a Folha de Pixel estava fazendo, é diferente do que a Pixel Movies lá na época de ouro fazia, entendeu? É uma outra proposta, o que é muito bom. E junto dela veio a Station Movies também, com o Aviation retornando. Isso daí já é o... não precisava nem ter outra coisa. Só o fato do Aviation estar voltando já é muito grande, né? Sim. E produções ele como... que traz toda a experiência do cinema para Station Movies. Sim. E até então não tinha bagagem nenhuma, nem experiência. Então ele que, digamos, funda a Station Movies. Sim, é ele que é o peso ali, né? Na parte em relação a cinema, é ele que é o peso ali. E você tem pessoas como o Gabriel, que está produzindo os legados de Loren,
E é uma fantasia. Pô, há quanto tempo a gente não vê um filme de fantasia, né? Então, isso é muito bacana. E então tem bastante gente voltando. Isso que é legal. Legendaries também tá voltando. Que lá no. É um que tava produzindo um negócio que eu tava muito. Tava até aguardando ansiosamente. Como que era o nome da produção que ele ia fazer? Bom, agora eu não lembro. Mas tem o Assanhado também. O Assanhado ele é muito legal também, muito bom. O Assanhado. Tem o Vatignon também. Esse é novo, né? Eu nunca ouvi falar pelo nome. Não sei se é um nick de algo. Né, de alguém que mudou, não sei. Então não sei, mas se ele for, pô, legal, quer dizer que tá vindo gente nova. Então essa nova fase do cinema é muito legal e foi o momento mais votado como o mais marcante do cinema, né? Com 50% dos votos na enquete, é o momento mais... Claro que eu levo muito em consideração porque é o momento mais recente que a gente está vivendo, né? E as pessoas logo votam nesse, né? Mas realmente é uma coisa bem legal, porque é uma recuperação de uma crise das maiores que o cinema teve, né? Então isso é muito legal. E aí a gente percebe quanta coisa já aconteceu em 5 anos, né? Muita coisa. Quando a gente para pra pensar assim, quantas coisas já não aconteceram em 5 anos. Na minha cabeça veio tanta história. Tanta. Isso, é porque a gente só resumiu aqui, né? A gente só resumiu, a gente não falou tudo. O podcast inteiro só abriga Aviation e Blue. É verdade. Se a gente fosse fazer assim, ó, detalhado, a gente teria que pegar assim, ó, um mês de 2010 e falar só sobre aquele mês. Aí vem 2011, aí tem mês de 2011 que a gente ia ter que pegar só uma semana pra falar só daquela semana. Porque é muito doido, meu. Então, 5 anos, esses 5 anos, na verdade, sei lá, parecem 10, 15, 20 anos. Completa 5 anos quando mesmo? Em maio. Eu só agora não lembro o dia exato, mas completa em maio. E é isso aí. Bom, pessoal, esses são então os 5 anos do cinema rabiano, da maneira como nós conhecemos. A gente aí resumiu, bem resumido, os momentos que marcaram, né? A gente foi passando aí. Muita coisa passou batida aqui. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu espero até que o pessoal comente aí de algumas coisas que a gente deve ter esquecido de falar. Deixe seus comentários aí. Comentem também o que a gente precisa melhorar. Já tem uma enquete lá no Algacine para vocês sugerirem o tema da semana que vem. Se por acaso um tema tiver sido muito escolhido por várias pessoas, aí a gente faz ele, mas se tiver muito diversificado, a gente sorteia um lá, e aí a gente fala o nome do Rabu de quem a gente escolheu o tema, tá? Mas enfim, deixem lá a sua sugestão de tema para a semana que vem. Obrigado por terem ouvido a gente até aqui, né? Valeu por toda a paciência. Ou se minha voz não é fácil, é chata mesmo, eu sei. Isso que eu nem gosto de falar. O podcast sempre aos sábados, sem horário pra sair. Pode sair em qualquer momento do sábado, então fiquem atentos. Então você fica dando F5 pra dar. Isso, fica dando F5 ou no canal ou lá no site do Hcine, tá? Não ver pornô. Não. Ver podcast antigo do Hcine. Ajuda aí, dá avaliação. E é isso aí, pessoal. Até mais.